nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, sem correr o bicho pega. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sami, o Samuca, Elect. Estou aqui para gravar um vídeo, uma pílula de conhecimento para vocês. Só lembrando o disclaimer de sempre nas pílulas, né? Que a gente tem duas características bem importantes nessa pílula, na ideia da pílula, nos conceitos da pílula, que são, primeiro, que a pílula apresenta um recorte a partir da perspectiva da Elect, então é a forma como a gente entende que seria interessante apresentar esse conteúdo, olhando também para a nossa jornada, e um segundo elemento que é justamente a oportunidade da gente trazer algumas referências para as pessoas que quiserem se aprofundar no tema da facilitação. É um campo muito grande, tem um mundo de informações, então a partir dessas referências, pensadores, escritores que a gente traz, dá para dar uma buscada aí na internet, encontrar alguns vídeos ou livros legais para quem quiser e se interessar em aprofundar. Hoje eu vou falar de alguns elementos super importantes na facilitação, que estão bem conectados com a ideia dos soft skills, né, das competências emocionais e as competências relacionais. Hoje a gente vai falar um pouco de escuta ativa, zona de conforto, vulnerabilidade e acorda. Acorda é legal, né? Deixa uma suspense aí o que é, mas vocês vão entender lá mais para frente. A primeira coisa é que elas estão completamente interconectadas de formas distintas, e eu queria começar falando um pouquinho da ideia da zona de conforto. Queria começar trazendo então uma reflexão individual, né, com aquela pergunta filosófica, quem nós somos, né, e trazer uma visão de que nós somos uma construção de todos os momentos, todos os minutos, os segundos da nossa vida, todas as experiências que a gente viveu e também os contextos pelos quais a gente passou e que a gente está inserido. Nosso contexto cultural, nosso contexto histórico, social, enfim, a gente começa a construir isso, mesmo desde antes da gente nascer, da ideia dos nossos pais de ter um filho, e ainda antes disso, da nossa ancestralidade, e ainda tem uma informação que vem a partir, né, da nosso DNA, a partir dessa uma informação genética que a gente vem carregando desde o começo da humanidade, mas essa informação também do ponto de vista biológico chega na gente e constrói essa pessoa que a gente é agora. E essa pessoa ela tem uma série de possibilidades, de caminhos, mas também tem uma série de limitações, né? A gente é limitado no que a gente conhece, no que a gente viveu, nas experiências que a gente teve. E aí eu queria trazer um pouco essa ideia, né, do que a gente tem de possibilidade, do que a gente enxerga de mundo, e essa ideia da zona de conforto. A zona de conforto a gente traz como aquelas atividades em que a gente já se sente muito confortável em fazer, que está no nosso centro de visão. Aí uma analogia que é legal, mas também não é muito legal, é a analogia do cabresto, né? Ela é legal por ser muito direta e objetiva, bem visual, né? Mas não é tão legal porque é um pouco agressiva. Mas a ideia de que a gente consegue enxergar, né, que nem o cavalo ali, consegue ver só o percurso que ele tem que fazer, a gente enxerga muito dentro de uma rotina já estabelecida, e a gente começa a entrar dentro de um processo meio automatizado por estar muito dentro da nossa zona de conforto, e a gente esquece toda uma série de opções e oportunidades que estão um pouco mais na periferia dessa visão. Então, a provocação para a gente expandir essa zona de conforto é a gente olhar para coisas que a gente sabe que existem, mas que não estão lá ali no nosso core, na nossa atividade do dia a dia, parece me fazer sentido, e que, de alguma forma, fazendo aquilo, eu vou ter a oportunidade de ampliar um pouquinho mais esse meu campo de visão, vou fazer uma coisa que talvez me deixe desconfortável, mas que vai me trazer a oportunidade de experimentar, experienciar uma outra realidade, e eu vou ter acesso a outras narrativas e uma possibilidade muito forte e potente de autoconhecimento, porque a partir do momento que eu me conheço em outro ambiente, em uma outra situação, eu acabo me reconhecendo, me conhecendo novamente, e isso isso tem uma potência muito grande no nosso processo de se conhecer, né? Essa ideia de a gente se conhecer em outros contextos, em outras realidades, fazendo outras coisas e tendo várias outras experiências. E a ideia é que isso traz uma oportunidade de a gente fazer ações, criar novos hábitos
que façam ainda mais sentido, né? De repente tem alguma coisa ali que está na minha periferia de visão que eu gostaria muito de fazer, que eu tenho interesse, por algum motivo não fiz, e de repente aquilo ali é algo que faz muito mais sentido do que as coisas que eu estou fazendo hoje. Então eu vou ter oportunidade de conhecer mais opções, e além de tudo isso, numa outra pílula que a gente vai falar de criatividade, combinar possibilidades diferentes, a partir de histórias diferentes, e também potencializar, inclusive, minha criatividade. A ideia, então, da expansão da zona de conforto é que eu tenha experiências nesse lugar, nesse campo um pouco mais afastado do meu core. E aí a gente traz experiência com a definição do La Rosa, né? A gente traz também na pílula do Vico Facilitação, que é a experiência como algo que não se passa e nem simplesmente passa. A experiência como algo que nos passa, que de alguma forma nos atravessa e que, pelo menos na sua intencionalidade, ela é transformadora, que nos transforma. Então, nesse sentido, a ideia é que a gente se coloca nessas experiências. A gente sabe que o ambiente fora da zona de conforto realmente ele apresenta um risco real, é um espaço de muita vulnerabilidade e que existem várias armadilhas para a gente conseguir chegar lá, né? Acho que a principal é o medo, a vergonha e a insegurança e as ideias, né, mais fechadas de que existe um certo e errado, que a gente tem que ter uma entrega final, não valorizar tanto o processo e ficar mais preocupado com o resultado, ou pensar nessa ideia de sair da zona de conforto como um processo até de autopunição, né? Eu vou fazer algo que não me faz sentido só para sair da zona de conforto, o que até pode disparar algum gatilho interessante, mas que não é essa a ideia. A gente, pelo menos, acredita que a transformação nasce daquilo que a gente quer. A transformação nasce da nossa vontade, mesmo que a gente descubra coisas que a gente nem sabe ainda. Mas a vontade inicial, ela tem que estar presente para a gente ter uma potência maior, uma plenitude maior nesse sentido. E aí a gente entra, então, na ideia da vulnerabilidade, né? A gente falou para sair da zona de conforto, a gente precisa de vulnerabilidade, mas o que é essa vulnerabilidade? Vulnerabilidade é simplesmente se expor, né? Então, a gente se expressar para o mundo de uma forma autêntica, franca, mostrando quem a gente é, fazer coisas sem uma garantia, né, de que vai dar certo, ou garantia nenhuma, simplesmente ousar e correr risco. E aí a gente traz aqui um estudo da Brené Brown, que é uma pesquisadora americana, ela tem um TED muito legal, quem quiser assistir vale super a pena. Tem também uma apresentação dela inteira no Netflix também, quem quiser. Ela fez um estudo sobre as pessoas que tinham dificuldade de se relacionar com profundidade com outras pessoas. E ela começou a investigar um pouco melhor os porquês disso. E aí ela começou a pesquisar. As pessoas entendeu que existia uma vergonha muito grande das pessoas se conectarem com outras pessoas. E isso causava nas pessoas uma vulnerabilidade muito dolorosa. E ela falou, então, como uma primeira conclusão, de que, então, deveria se diminuir a vulnerabilidade dessas pessoas. E aí ela entendeu que esse não era o caminho, não era esse o X da questão. E aí ela fez a mesma experiência com as pessoas que têm essa capacidade muito grande de se conectar profundamente, de se relacionar profundamente com outras pessoas. E aí ela viu que essas pessoas elas têm também vulnerabilidade, só que elas têm a coragem de superar essa vulnerabilidade e também elas trazem a ideia de pertencimento e valor próprio, porque também estão nesse movimento de fazer isso com alguma frequência. E isso traz uma experiência que traz um propósito, um significado diferente. E para essas pessoas também a vulnerabilidade não é algo super tranquilo, não é confortável, mas também com esse exercício deixa de ser também algo doloroso como no outro grupo de pessoas que ela estudou. E aí a gente traz uma definição que eu particularmente, acho que na Elect todo mundo gosta muito, que a vulnerabilidade é algo super importante como uma ferramenta muito poderosa de conexão. Porque quando eu me vulnerabilizo e me coloco de uma forma autêntica como um ser humano falível, eu acabo me conectando com todas as outras pessoas que são seres humanos e falíveis, ou seja, com absolutamente todo mundo, né? Todo mundo é perfeito na sua imperfeição. Então, ao colocar essa ideia de me vulnerabilizar, eu consigo me conectar com as pessoas em um nível mais profundo e mais potente para a gente ter uma troca mais eficiente também.
E aí a gente entra nessa ideia de corda, né? O que é esse negócio de corda? Na facilitação a gente fala muito um termo que é o quanto que a gente pode esticar a corda numa conversa. Então, a primeira ideia é que a gente tem nos nossos diálogos, nas nossas conversas, no nosso bate-papo do dia a dia, uma conversa muito superficial, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? E você? Ah, você viu o tempo? Tá quente? Não tá quente? Enfim, coisas, quem ganhou o jogo de futebol, sei lá. Coisas muito superficiais, que não falam muito sobre as relações, sobre as pessoas. É uma coisa muito superficial mesmo. E também a facilitação não quer esse tipo de conversa, quer uma conversa com mais significado, com mais profundidade, com mais intensidade, com mais honestidade. E aí a ideia é que a gente consiga aprofundar um pouco mais essa conversa nesse sentido, porém, do outro lado, a gente também tem que tomar um cuidado de qual que é o nível de profundidade que a gente pode chegar. Então, a gente não tem uma formação, não precisa necessariamente ter uma formação em psicologia, alguma coisa assim, e a gente não quer fazer um processo terapêutico. Então, a ideia é o quanto que a gente pode aprofundar a conversa sem, de repente, abrir um processo que a gente não tenha condições de fechar, né? Por falta de vários motivos, de tempo, de conhecimento, de experiência, enfim. Então, a ideia a gente, quando estiver fazendo uma conversa facilitada, uma conversa mais profunda, com mais significado, tentar entender o quanto que a gente pode ou não puxar essa corda. E a verdade é que não existe uma resposta para isso. O que existe são alguns elementos que a gente individualmente tem que refletir sobre para entender o quanto que a gente consegue puxar a corda para aquele indivíduo, para aquele grupo. E para isso a gente olha algumas coisas. Primeira coisa é a abertura do grupo ou indivíduo. O quanto que essa pessoa está disposta a aprofundar a conversa, o quanto que o grupo está disposto a aprofundar a conversa. A segunda coisa é a minha confiança sobre a capacidade de encaminhar ou fechar esses processos. E aqui eu acho bem legal que tem essas duas opções, né? Encaminhar ou fechar. Então, muitas vezes, quando eu tenho só conversas superficiais, uma outra pessoa, ou, enfim, em uma determinada situação, essa pessoa precisa de um encaminhamento mesmo, porque ela está passando por alguma coisa mais séria. E é interessante a gente fazer uma sugestão de buscar um profissional que tenha um trabalho mais focado em realmente trabalhar alguma questão pessoal. Então, na conversa superficial do dia a dia, eu nem fico sabendo sobre isso. Então, uma conversa mais profunda, eu tenho essa capacidade de encaminhar. Mas eu preciso estar atento o quanto que eu tenho capacidade de ou encaminhar ou fechar algum processo que eu abri ou estou fazendo uma investigação em cima. E entender meus limites técnicos, né? Eu sei que determinados assuntos são assuntos que trazem uma carga emocional, histórica, individual muito grande, e eu entendo que nessas situações eu não tenho uma competência técnica, precisa de um trabalho mais especializado e com mais tempo para se entrar nesse assunto com determinado cuidado e determinada condução, né, desse processo. E, por fim, entender os limites pessoais. Então, posso ter todos esses outros elementos super ok, mas eu não estou pessoalmente naquele dia, naquele momento, ou simplesmente eu não estou a fim de me aprofundar nessa conversa ou nesse diálogo que está rolando. Então, esse também é um elemento bem importante, que é respeitar a si mesmo, né? Então, basicamente, o esticar a corda tem muito a ver com respeito ao outro e respeito a si mesmo. E, por fim, mas não menos importante, a gente fala aqui da escuta ativa. E existem diversas formas de falar sobre a escuta ativa. Acho que Rubem Alves que fala que tem muitos cursos de oratórias, né, de falar em público e tal, mas não tem nenhum curso de escutatória. E escutar é tão ou mais importante do que falar. E para falar disso, a gente resolveu escolher um recorte desses 3 níveis que eu vou explicar daqui a pouco, mas existem vários conceitos e profundos e tudo mais que falam sobre isso. Então, teoria U, por exemplo, tem 4 níveis. No CNV, que é a comunicação não violenta, fala muito sobre a escuta e tem os dois, na verdade, tem toda uma filosofia por trás disso, que um dos elementos centrais é a escuta, mas tem toda uma filosofia por trás. E aí a gente traz esses 3 níveis de escuta diferente, que é a escuta com ruído, escuta com julgamento e a escuta ativa. Então a ideia da escuta com ruído é aquela escuta em que
alguém está falando e existe algum ruído atrapalhando essa comunicação. Pode ser algum ruído externo, um barulho do ar-condicionado, uma buzina lá fora, enfim, uma iluminação que fica piscando, ou pode ser também um ruído interno, que não consigo prestar atenção porque eu estou com fome, estou pensando numa conta que eu tenho que pagar, estou pensando no que está acontecendo politicamente no mundo, o que está acontecendo nesse momento em outro lugar. O segundo nível é a escuta com julgamento. Então, um exemplo é que eu estou aqui falando e aí as pessoas já estão pensando, putz, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo tanto, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Então, tudo que eu falo, imediatamente a pessoa já atribui um juízo de valor para aquilo que eu acabei de falar, sem esperar eu completar o pensamento e sem estar realmente ativo, escutando aquilo que eu estou trazendo. Uma outra forma de fazer isso também é quando eu não só faço julgamento, mas também já inviabilizo o que você trouxe, né? Então eu falo, putz, eu fui para montanha esse final de semana, eu falo, putz, eu também sempre viajo, adoro viajar, não sei o que lá, não sei o que lá. E nesse momento corta o que eu falei, desconsidera tudo que eu trouxe e coloca a sua história, a sua experiência no lugar. E por fim, e finalmente, a escuta ativa. Tem vários nomes diferentes, escuta genuína, escuta viva, escuta autêntica, e na Elect a gente gosta de chamar também de escuta fofinha, que é aquela escuta que é feita realmente com atenção, com interesse. Esse rótulo de ativo é dado para a escuta para diferenciar da escuta do dia a dia, da escuta normal. A escuta ativa, ela demanda também uma energia, porque você está ali bastante presente e interessado no que a pessoa está trazendo. A gente vai falar bastante, exercitar bastante a ideia da escuta ativa e a gente recomenda também que, se vocês tiverem interesse, deem uma olhada nesse material aí da Teoria U, que é super interessante, do Otto Scharmer e da CNV com o Marshall Rosenberg. A gente vai ter a oportunidade também de falar um pouquinho mais disso durante a formação. E é isso aí, gente. Valeu, um abraço.